Graças, paz, amados irmãos, bom dia a todos, né, irmãos? Eu estava falando para o apóstolo, né? Algumas coisas novas estão acontecendo comigo e, e eu vou falar algo com muito temor, muito temor. E, e eu achei incrível que se confirmou na experiência com a irmã, que a irmã Andressa Diniz teve também. E foi algo incrível, surreal que aconteceu comigo na igreja. Esses dias eu tô me recuperando, eu fiquei muito enferma. Uma infecção muito grave, assim, na minha garganta muito alta mesmo, né, irmãos? Assim, eu tô no terceiro dia de antibiótico. E agora que eu tô apresentando um pouco de melhora. E eu tava em casa ontem, até eu não tenho nem como eu não chorar diante disso. E eu tava esses dias de tanta febre, de tão ruim que estava, muita dor na garganta, porque ficou uns abscessos expostos, né, irmãos, assim, mais glândulas muito inflamadas mesmo, as linfonódulos aí Vou ver muito se posso só forte. clicar aqui, tá? Que ele aparece, tá? E o apóstolo sabe, ontem ele teve que orar e isso eu estou fazendo a medicação, estou sendo acompanhada pelo médico de perto, então assim, eu estava esses dias orando em casa deitada, porque eu não conseguia ficar de joelho, assim, muita febre, dor, e eu não estava indo para oração. E quando foi ontem, eu falei para o apóstolo, eu disse que a minha alma ela estava com sede de ir para a igreja orar, mesmo que eu não estivesse bem, eu ia para a oração. Até conversei com a irmã Renilda, que na minha pequena força eu ia orar. E lá em casa, durante o dia, que eu estava orando, e o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. Ele disse, minha filha, a tua força vem de mim. Eu falei, Deus, por que que tá assim? Parece que a medicação não consegue, e são antibióticos tão fortes. E meu estômago já estava começando a sentir. E o Senhor falou para mim, toda vez que Ele quer fazer algo grande, Ele permite situações para que eu pare, para que eu consiga ouvir o Senhor falar. Eu achei isso muito interessante, né? Que Deus ele queria falar comigo. E eu estava, irmão, todos os dias eu choro aos pés do meu Senhor, clamando por justiça. Assim como em Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu queria poder falar de outra coisa para os irmãos, mas eu vou falar daquilo que Deus tem me impulsionado, que a gente tem vivido. Eu não vivo em função do cenário político, não. Vocês sabem que a gente tem palavra, tem estudo, tem experiência. Mas nos últimos dias Deus tem nos levantado. Eu não entendia por que, que Deus tem feito isso conosco, mandado orar. Eu tenho chorado pela nação brasileira e eu tenho sentido as dores de muitos. E quando foi ontem, eu disse para o apóstolo que eu não tinha condições, porque eu não estou podendo pregar, não estou podendo cantar, e eu falo limitado, porque ainda dói. E agora que está começando a desinchar as glândulas, né? E eu cheguei assim, eu disse para ele, eu não vou ao culto, amor. Mas eu quero orar na igreja. Eu já tinha dito que eu queria orar. E ele falou até para mim que eu não estava bem. Ele disse, a gente vai ficar nem que seja só chorando no altar, Ellen. Bem baixinho, mas nós vamos orar, né? E nós fomos para a igreja. E quando nós chegamos na igreja, irmãos, eu tinha assim, eu estava tão sedenta do Senhor, com tanta vontade de orar. E eu falei, Deus, mesmo que eu até pedi para o Senhor que não me deixasse faltar a minha voz, porque é uma arma que eu tenho no mundo espiritual. E a minha adoração ao Senhor. Eu tenho sensibilidade. E aí, irmãos, eu quero que vocês me ouçam com muita atenção, porque comigo não funciona achismo, essas coisas é que nem o apóstolo fala, ou Deus não fala. A gente tem entendimento disso, eu tenho temor. E quando eu estava orando com o apóstolo, né, eu ainda cheguei a ministrar ali, bem pouco, não é? Adorando a Deus. A irmã Andressa estava no chão, numa experiência de arrebatamento, e a irmã Evelyn. E quando eu olhei assim rapidamente, irmãos, como se da porta, a igreja tem uma porta de vidro, né? E por fora tem uma porta de ferro. E de repente veio como um flash de câmera fotográfica, que elas rapidamente na minha visão. Eu estava adorando o Senhor na roda, com todo mundo adorando a Deus, como a gente faz na oração. E de repente deu um flash muito forte na minha visão.
E quando dei aquele flash na direção da porta, irmãos, abria-se na minha frente como se fosse uma imagem. Só que eu estava dentro da igreja, aquele flash passava como uma tela ali dentro da igreja. E quando abria aquele flash, irmãos, eu começava a ver aquelas granadas explodindo. E eu via muitas pessoas, braços voando, vários caminhões assim do exército do Brasil, e eu via assim, irmãos, e era uma guerra, e eles invadindo, e eles entrando em alguns lugares, sabe? E naquele momento que eu comecei a ver aquela cena, é com muito temor que eu vou falar sem medo. E aí naquele momento eu vi as pessoas morrendo, pessoas ali gritando, eu via crianças chamando pelos seus pais. E naquela hora eu vi aquela cena, era tão feia, as pessoas morrendo, eles eram muito tiro, muitos explosivos, e era uma guerra, e eu via que o símbolo, que as fardas era do exército brasileiro. E claramente, irmão, eu corri pro altar, eu fechei minha visão com medo. E foi tão assustador, tão real. Eu via cavalos, eu via assim tanques de guerra passando, sabe, dando tiro, sabe, era uma coisa assim absurda. E aí eu entrava, eu saía dali do meio da igreja, eu corria para o altar, dobrei meu joelho e comecei a chorar. Eu falei, Deus, o que o Senhor me mostrou? Vai acontecer isso no Brasil. E eu comecei a chorar. Irmão, quando eu comecei a chorar, o Senhor falou comigo. O Senhor disse, essa não era a minha vontade, mas eu crio a guerra e eu crio, estabeleço a paz. E eu falava, eu não estou te entendendo, Pai. E o Senhor falou para mim, eu tenho usado de misericórdia com aqueles homens que estão no poder, mas eles estão lutando contra a minha vontade. E para mim estabelecer a minha justiça e a minha vontade, se necessário for eu fazer a guerra, eu farei. O Senhor começava a falar para mim. E aí Deus falava para mim que dentro da Bíblia, irmãos, o Senhor ia me confirmar toda a visão que Ele tinha me dado. E de repente Deus começava a falar comigo. E Ele dizia, abra a minha palavra. E quando eu abria a palavra do Senhor, irmãos, estava Salmos, e o Senhor falava em Salmos 144. E aí o Senhor falava comigo aqui. Eu vou abrir para os irmãos. O Salmo 144. E Deus começou a se revelar a mim na palavra depois dessa visão. Eu falei para o apóstolo na hora. Eu vi uma guerra muito forte. E eu vi, irmãos, que a cadeira da presidência da República, eu via que a cadeira do Senado, eu via tudo fechado ali em Brasília. Eu via a cadeira vazia, e eu via o Supremo com cadeiras vazias. E eu comecei a chorar. E aí o Senhor disse, abra a minha palavra e leia Salmos 44, porque eu vou me revelar diferente a você. E eu comecei a ler e mostrei para o apóstolo. Eu disse, Deus está falando audivelmente comigo. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro, meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeito, meu povo. Senhor, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas, das mãos dos filhos desse estranho, cuja boca fala a vaidade, a sua mão direita é a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo.
Com saltério, instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti que dá salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me, tira das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e a sua mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como planta, irmão, versículo 11, ele diz, livra-me, tira-me da mão dos filhos estranhos. E Deus me deu uma revelação de livramento de uma outra guerra para o Brasil aqui. Cuja boca fala a vaidade, a sua mão direita a destra de iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedra de esquinas lavada à moda do palácio. Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento. Para que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares nas nossas ruas. E para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Para que não haja nem assalto, nem saída, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E quando o Senhor me deu esse salmo, o Senhor falava para mim enquanto a irmã Andressa estava arrebatada. Você está vendo a minha serva? Eu estou dando a visão de uma guerra. Que a igreja precisa orar para que essa não aconteça. Essa não é da minha vontade. E a igreja precisa se levantar. Porque vai acontecer fatos no Brasil. A corrupção será exposta. E eu dizia, Senhor, porque tu me mostrou aquela cadeira vazia. O Senhor disse, aquele homem está usurpando o lugar que não é dele. Ele sabe. E dentro da minha palavra está escrito que a pena para o pecado da usurpação é a de morte. E aí o Senhor falava no dia do clamor das nações, lembra-te da cova que eu te mostrei. São os 5 cabeças que têm lutado contra a minha vontade, que fizeram aliança com Satanás e com homens poderosos da terra. Eu falava, eu não posso falar isso, Senhor. O Senhor disse, fale o que eu te mando e não temas o homem. Porque eu, Senhor, quero trazer o despertar para essa nação. Porque eu amo essa nação. E eu olhava para a irmã Andressa e o Senhor falava, eu vou mostrando a ela outra guerra. Porque uma vai ser os homens não... Se os homens continuarem lutando contra a minha vontade para o Brasil, eu terei que criar guerra aqui dentro. Mas a guerra que eu estou mostrando para ela é a que eu quero livrar a minha nação. Porque não é da minha vontade. E aí o Senhor me mostrava que esse homem que está aí usurpando essa cadeira, ele fez aliança com países, irmãos, com muçulmanos, para que as leis antibíblicas fossem aprovadas dentro desse governo aqui no Brasil. E eles estão cobrando, eles vão cobrar isso, que seja aprovado, e todos que estão ali no poder de cabeça estão na mão desses homens que odeiam o cristianismo, que querem implantar o que está implantado lá nas suas nações dentro do Brasil. E esse presidente fez aliança e Deus começava a me mostrar, irmãos. Quando a irmã Andressa voltou do arrebatamento, ela voltou atordoada falando de uma guerra horrível que invadia o nosso Brasil. E ela não entendia, e Deus tinha me dado todo o entendimento do arrebatamento dela. E ela não estava entendendo nada, e ela não conseguia falar, e ela chorava, ela falava um pouco e parava. E Deus falava claramente comigo, que Ele tinha me preparado esses dias no leito, porque Ele queria me dar essa experiência, porque era necessário o povo entender que não é política que está acontecendo no Brasil, não é uma guerra política, mas é uma guerra contra o bem e o mal.
E nessa guerra só a igreja verdadeira do Senhor unida, só o justo pode vencer orando. E a irmã Andressa, quando via essa guerra, ela chorava e ela dizia Deus. E o Senhor dizia vai para a guerra. Ela guerreava com demônios. E o Senhor dizia que não queria que isso acontecesse. E ela dizia o que tem que fazer. Persevere orando. Não passe o dia sem orar pelo Brasil. Porque a oração de vocês está enfraquecendo o sistema mundial que tem lutado contra esta nação. O que eu prometi para o Brasil eu vou cumprir. E essa terra tem minhas promessas, porque tem justo, irmão. Quando ela começava a falar, Deus começava a falar audível comigo. Meu pai sentava ali, eu ouvia, irmãos, ouvia a voz do Senhor audivelmente. E o Senhor começava a falar para mim sobre isso. E quando ela começava a falar a experiência, Deus me dava entendimento. E Deus falava, eu tenho promessa para o Brasil. Ainda acontecerá o avivamento tão esperado. Vai começar nesta nação. A minha vontade para o Brasil não mudou. E aí o Senhor falou comigo, filha. Lembra que eu te dei a revelação da destruição de Sodoma e Gomorra? E eu falei, lembra, Senhor? E você não passou para minha igreja. Eu disse, Senhor, a gente é censurado demais. Muitas pessoas zombaram da minha fé, porque o Senhor falou que a tua vontade era o Bolsonaro assumir ali. E muitos deixaram de crer porque ele não chegou lá e duvidaram que tu era conosco. O Senhor disse, não só a minha vontade, era essa como é a verdade. Deus falava claramente comigo. E o Senhor disse, quando eu olhei para Sodoma e Gomorra, eu queria encontrar um justo para me não destruir aquela cidade. Mas quando eu olhei, eu não encontrava. Mas quando eu olho para o Brasil, eu consigo ver justo de joelho dobrado em várias partes do Brasil, clamando para que eu intervenha. E por isso eu não destruirei essa nação. Eu não te entregarei a Lúcifer, esta nação, porque eu estou vendo o clamor do justo. Anime meu povo, serva minha. Diga para eles que a oração deles tem poder de enfraquecer o sistema. E quando eu começava a ver, irmãos, enquanto a irmã continuava a dar o testemunho dela, e aí quando eu comecei a olhar, eu via, irmãos, eu nunca pensei em ter uma revelação sobre isso, de todos os pactos de parcerias que esse governo diabólico fez com nações. Islã, comunismo, vocês sabem, comunista, com nações muçulmanas, eu via claramente. E aí que eu fui entender que a guerra é muito maior do que nós pensamos que estamos vivendo. E aí o Senhor me lembrava da escova. Você lembra da escova? Eu disse, sim, Senhor, elas estão todas abertas. E eu falava, e agora, Senhor? O Senhor diga, dei nome à escova que eu te mostrei. E eu via 5 covas, irmão. Eu via do presidente atual. Eu via da esposa. E o Senhor me dizia cada pecado. Eu via do Pacheco. Eu via do Arthur Lira. Eu via de Alexandre Moraes. E eu falava, Senhor, mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor disse, mas todos eles tiveram acesso à minha vontade. E a minha verdade decidiram amar mais esse mundo, amar mais a vontade deles, ambicionar o poder. E quando eu olhava, eu via a cadeira e eu falei, meu Deus, como vai ser para tirar esse homem? Diga para a minha igreja se levantar clamando pela minha justiça e orando pelo livramento desta nação. Porque eu, Senhor, eu encontrei justos nas casernas. Deus falava comigo. E eu vou levantar libertadores como eu levantei Israel, Moisés, dentro das casernas, para pôr em liberdade a minha nação. Porque
porque nenhum homem é maior, Lamaço decanta, Lamasturibinei, do que o meu poder e a minha autoridade. Nenhum homem na terra é mais supremo do que meu poder. Lamaço decaia, eles vão até onde eu permitir, eu, o Senhor que digo, e Calamassurianda tá com dias contados para minha justiça descer nessa nação, e vai ser da minha maneira. Então, somente eu quero que a igreja ore para que o meu povo seja poupado no dia do meu juízo nessa pátria. E ali o Senhor começava a falar comigo, e Ele começava a me instruir tudo aquilo que eu tinha que fazer. Irmão, minha alma se desesperava, e eu ouvia a irmã falando a experiência dela e testificava o meu espírito. E aí eu dizia: Senhor, e esse homem que tem dominado, que está passando por cima de tudo e de todos, o Senhor dizia: o coração dele não tem mais nada meu, e ele conhecia a mim, e ele falava desse juiz. E o Senhor falava para mim: o coração dele é mau, é negro, carrega sangue inocente nas costas. E o Senhor começava a falar assim: muitos crimes que serão expostos, de Calabaçu, decanta, para ele saber que eu sou o Senhor desta nação, e que tem justo clamando, e eu, o Senhor, não vou desamparar. E o Senhor continuava falando para mim das covas: se não se arrepender e fizer justiça enquanto é tempo, vai, se eu tiver que arrancar da terra, vai descer e as covas vão se fechar com eles dentro, mas a minha vontade para essa nação se cumprirá. Irmãos, de repente eu via como os anjos do Senhor descendo ali dentro de Brasília. Eu falei para o apóstolo que eu via várias pranchetas com papel enfileirados, e dava um vento, e aqueles papel começavam a se misturar, e criava-se uma grande confusão entre eles. O Senhor disse assim: vai acontecer, eles vão se destruir entre eles, porque quem manda nessa nação ainda sou eu, o Senhor, por causa dos meus justos que estão permanecendo clamando. E eu dizia, o Senhor falava para mim, eu falei: por quê que aconteceu isso? Porque não foi resolvido na porta dos quartéis. Por que não foi resolvido? O Senhor falou: por causa de poucos cristãos que ainda fizeram escolhas erradas e precisavam. Eu deixei aquele homem usurpar e chegar ali, para que todos conheçam e saibam quem ele é, e quem o usa, e quem ele serve, para que saibam que quando eu escolhi aquele homem para governar essa nação, porque eu faria dele como fiz com Ciro, ainda que não me conhecesse, e o povo não entendeu a minha voz. Mas é chegado o tempo da igreja orar, e o Senhor me falava, irmãos, foi para eu te preparei, filha. Eu fiz tu suportar crítica na época das eleições. Eu sei quem tocou no teu nome. E Deus falava: você suportou conflitos até mesmo dentro da minha casa. As pessoas deixaram de crer que eu era contigo pelas palavras que você dava aqui por mim. E você permanece crendo que eu faria algo pela nação. Eu sei. E o Senhor falou: eu não sou Deus que minto, eu não sou Deus de brincadeira, mas eu vou fazer da minha maneira, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Irmãos, ali eu entendi. Igreja, eu via poucas pessoas, não. O Senhor disse: não parem de orar. Não importa quantas pessoas venham,
Porque eu não preciso. Para mim ser Deus, eu preciso encontrar justo na terra. E eu tenho encontrado vocês. E eu tenho encontrado o canto do Brasil justo clamando, irmão. O Senhor falava que não era só Shalom. Mas o Senhor tem quantas igrejas brasileiras e no mundo inteiro. Tem gente clamando. E o Senhor falou que por isso não permitirá que a nação seja destruída. Mas nós precisamos orar. E o Senhor me mostrava o povo revolucionando contra o sistema. E Deus respaldando o povo. Mas o Senhor fazia eu entender que tinha que estourar, não sei nem o que isso, mas eu ouvia isso claramente, a minha alma sentia isso, e eu via eles tomando conta, o exército de Brasília, aquelas cadeiras dos poderosos vazias. E ali, quando eu saí, a irmã Andressa me chamou lá fora, e ela falou algo para mim, e eu fiquei com aquilo guardado. No tempo certo eu vou compartilhar de que Deus mostrou para ela sobre o que vai acontecer. E ali eu entendi que todas as setas, todas as guerras, muitas vezes é para nos impedir de chegarmos à igreja para orar. Irmão, não se engane, a gente tem que ter uma vida de oração na nossa casa, mas ir ao templo pelo menos 1 hora para orar. Deus, ele se alegra disso, irmão. Ir ao templo para buscar o Senhor, quem tem essa oportunidade é bênção. E se você não tem um templo físico, não deixe de separar um tempo para orar. E assim o Senhor começou a falar comigo. E assim o Senhor começou a fazer maravilhas ontem. E eu entendi que Deus, Ele nos fará. O Senhor agirá com justiça, irmãos. Com justiça. Por causa dos filhos do justo, para que não pereçamos e continuamos proclamando o reino do Senhor. E ontem eu tive toda a dimensão da guerra que está acontecendo no Brasil. Então, a igreja que não ora por sua pátria, ela não conhece o Deus da justiça. E nós precisamos clamar para que a nossa nação prevaleça a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que muitos sejam injustos, não mereçam gozar das promessas, mas pelo justo da terra, ainda tem promessa a se cumprir nesta nação. E foi quando eu entendi muita coisa, e me perdoe, irmãos, porque o Senhor, Ele é lindo e bom. Eu tive tanta paz no meu espírito. O Senhor me mostrava toda a perseguição contra a vida do Bolsonaro. E Deus falava que Ele que cuidava daquele homem de tudo. E eu fazer de tudo, para deixá-lo inelegível. Mas ninguém é mais poderoso que a vontade do Pai. E quando Ele escolhe, Ele defende. É Ele que escolhe, irmãos. Não é um homem. E Deus deixou isso claro para mim. E aí eu entendia que é uma guerra contra o mal, porque o Brasil, os olhos do mundo inteiro estão no Brasil por ser considerado uma pátria cristã. E esses homens maus que fizeram aliança com esse presidente, eles odeiam o cristianismo. O Senhor me fez entender isso claramente. E só a igreja tem poder para destruir as obras de Satanás. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E foi esse o recado dessa noite. E eu disse, Pai, como eu vou passar isso?
porque era tão forte. E o Senhor disse: aguenta firme, porque falta pouco tempo para isso acontecer. Guarde os vossos corações, a vossa fé, porque vocês vão ensinar meu povo a diferenciar o que é santo e o que é profano, os que servem e o que não servem a Deus. E foi essa minha experiência. Guarde Salmos 144, porque nisso Deus vai se revelar a muitos outros. Dentro dessa palavra, eu estou muito maravilhada, irmão. Eu disse, eu via, escute bem, porque eu vou falar algo profundo. Eu nunca falei isso, mas o Senhor me via, eu vi os homens vestidos do exército. É como se eles fossem manter a ordem, irmãos. E o Senhor falava dessa caserna, eu não entendi o que era isso. E o Senhor dizia para mim que estava levantando libertadores no meio dessa pátria, como levantou Moisés. Mas a guerra era espiritual, mas no físico iria acontecer. O Senhor foi claro comigo. Uma guerra que é de outros países invadindo nossa, era para orarmos para Deus livrar, porque Deus não ia deixar. Mas há para estabelecer a libertação do Brasil, se necessário fosse, aconteceria. E depois eu fui entender e eu vi, irmãos, homens de patente sendo expostos em praça pública para vergonha deles, porque não tinham feito justiça como era para ter sido feito. E pequenos eram elevados de posição e honrados por todos os brasileiros. Eu via tudo isso acontecendo ontem. Quando isso vai como será, eu sei que o Senhor é Deus de justiça. Os sábios entenderão, porque só até aqui Deus me permitiu falar. Amém, irmãos? Vamos orar e continuar orando. Em nome de Jesus. Aleluia.